Meu nome é Roberto Matraia, a minha função era chefe de trem. É aquele que conferia o trem de passageiros e trem de carga também. Levava os documentos de todo o trem, né? E ficava responsável pelo que acontecia, eu tinha que participar. Desde criança interessou eu trabalhar em trem, porque meu pai era chefe de trem também. Meu avô trabalhava no trem, meu avô trabalhava na estação, né? Aliás, no depósito, era zelador do depósito. E meus tios também, todos eles eram ferroviários. Então eu queria ser ferroviário, né? E eu gostava de trem, né? Então eu queria ser ferroviário. Tenho saudades do meu tempo, né? Porque eu trabalhei bastante, assim, por Artemis. Era uma delícia andar de trem, porque o trem, ele é gostoso, só que ele é meio lerdinho, né? Mas, enfim, a gente deixa. Aqui era muito bom, todo mundo gostava, né? Rubens Funes, no CET. Eu entrei na empresa como telegrafista, fui chefe de estação substituto e depois auditor na empresa em São Paulo. O meu pai era ferroviário, ele trabalhava na conserva. Passava muito ali na estação e eu via os telegrafistas trabalhando ali, né? E eu falava para o meu pai, eu gostaria de aprender esse negócio. Eu falei, e lá e eles ficam escrevendo, né? Eu nasci em 1949, aqui em Artemis. Viajei praticamente uns 10 anos nesse trem. Poucos acreditam que eu faço isso há 12 anos, porque falam, você é louco, você vai lá para se sujar, para suar, mas é um prazer assim que talvez fosse o que eu quisesse ser no passado, né? O que eu gosto mesmo é de vir para ser foguista, né? Que é a pessoa que coloca a lenha na caldeira e que controla a temperatura e a água. Tudo iniciou, né? A história de família, a família toda vem de origem ferroviária, da antiga Sorocabana, que fazia São Paulo, interior de São Paulo, lá para Prudente, Ourinhos. Então eu tinha tios, tias, tudo trabalhavam na ferrovia. E quando adolescente, meu pai também trabalhou na época, mas a gente acabou ficando apaixonado em ver o quanto era importante a ferrovia naquele momento, né? A estação Sorocabana foi a primeira que chegou aqui em Piracicaba, primeiro com o nome de Cia Ituana. Ela saía da cidade de Sorocaba, passava por Itu, até chegar em Piracicaba. Esse ramal foi construído em 1870, na década de 1870. E ele chegou, a nossa primeira estação deste ramal na cidade foi onde hoje é o Colégio Alfredo Cardoso, perto do estádio Barão de Serra Negra. Então começou a funcionar ali, primeiro recebia cargas e depois foi ampliado para o transporte de passageiros. A gente tinha uma configuração de uma estrada de ferro que vinha para cá, né, que era guardada, porque Piracicaba era considerada uma cidade fora, né, da rota, digamos assim, do desenvolvimento econômico daquele período, porque a ferrovia ainda não tinha aparecido por aqui. E quando a ferrovia veio, né, que foi a estrada de ferro Ituana, a primeira que se instalou em Piracicaba, acabou configurando uma situação de fim de linha. Então era o final daquela linha que saía de Indaiatuba. E por conta disso, Piracicaba ficou com uma alcunha desagradável de cidade de fim de linha. A Ituana, por muitos anos, ela teve, né, essa exclusividade, digamos assim, do transporte de passageiros e de carga e foi incorporada à Sorocabana. E a Sorocabana ela acabou tendo um desenvolvimento, né, e conseguiu esticar e prolongar vários outros ramais. E depois foi construída uma nova estação do lado do córrego Itapeva, onde hoje é o terminal central da cidade. Da onde é a parada de ônibus lá, o ponto de ônibus, como é que chama? O terminal lá? Lá era a estação da antiga Sorocabana, que nós trabalhávamos na Sorocabana.
A gente, sabe, naquela época eu não tinha noção do que trabalhava, mas era que nem um formigueiro, né, sabe? Pessoas que carregavam nas costas, sacaria, carregavam o trem, descarregavam o trem. Era assim, agora a quantidade de pessoas eu sei que era bastante. Fizeram um concurso aqui em Piracicaba para admitir 10 funcionários. E eu prestei o concurso e passei do concurso. Daí comecei a trabalhar no depósito de conserto de locomotiva. Mas não entendia nada de mecânico, não sei, nunca trabalhei de mecânico. Mas comecei a trabalhar de mecânico, de ferrovia, de locomotiva. Daí eu trabalhei 8 anos aqui em Piracicaba. Depois que ele passou ajudante de chefe, daí foi um pouco melhor, mas a vida para ir, para voltar, não tinha hora, a mesma coisa. E a roupa tinha que ser... E o pior, tinha que estar sempre limpinho, né? A roupa era sempre limpinho, o boné, o calçado, tudo engraxadinho, né? Chovesse ou não chovesse, tinha que ir. Então, era uma vida bem puxada, tanto para mim como para ele. Então, aqui, moravam bastante aqui, sabe, que cuidava da linha. Porque a linha tem que cuidar todo dia, eles têm que passar, até ir até Santa Lídia, porque ia por baixo o trem, né? E moravam todos aqui. Tinha uma fileira de casas, acho que tinha umas 10 casas, que era da Sorocabana. Que as pessoas que trabalhavam tinham casa. Eles davam casa para morar. Daí, quando eu completei a idade que eles exigiam, né, no mínimo de 13 anos, para entrar para a escola de formação dos transportes, onde a gente aprendia o telégrafo também, né? Código Morse, para depois poder trabalhar com o telégrafo. Aí naquele tempo, a escola de telegrafista era lá em Itaici. Então, um dia eu ia para Itaici, fez 2 anos essa vida. Um dia em Itaici, praticamente teoria, né, de transporte, e um dia a gente ficava na estação para praticar. Abriu vaga aqui em Piracicaba, eles me mandaram para Piracicaba. E aqui trabalhei, não lembro quanto, mas acho que uns 20 e poucos anos, como telegrafista, depois substituindo o chefe da estação. Eu acabei me distanciando, né? Acabei me formando em economia. E aí, depois de muitos anos, vindo aqui fazer um passeio turístico, acabei me apaixonando por ver como era o trabalho, como era a história, principalmente por ser uma locomotiva a vapor, né? E aí, na oportunidade, eu me candidatei como voluntário, fiz um treinamento de 4 anos, né? Na questão de caldeira, de foguista, e hoje eu sou habilitado aqui a ajudar os colegas a manter esse patrimônio histórico, né? Eu tinha vontade, sabe, de dirigir aquela máquina, né? E a gente ia, durante a caminhada, coisa lá, que a pessoa que dirigia o trem, que não seria piloto, era sei lá, um motor, maquinista, ele mesmo abria a tampa do motor do trem, colocava lenha lá e fechava, sabe? Nós se conhecemos aqui. Aqui em Piracicaba mesmo, porque o pai dele era chefe de trem aqui em Piracicaba também, e eu vim como telegrafista aqui, e fiquei conhecendo eles aqui. Para o trem sair, precisa de uma ordem telegráfica para ele poder circular, para não ter perigo de um trem vindo do lado contrário e acabar batendo. Então a gente tinha que entregar a licença para eles, e o trem de passagem em geral estava sempre mais ou menos formado, mas o trem de carga não, o trem de carga era formado quase que na hora do trem sair.
sobre os edifícios das estações, pelo menos sobre a primeira estação, que foi a estação onde hoje fica situada a Escola Alfredo Cardoso, no Bairro Alto, nós temos muito poucas informações. Uma foto apenas, com muita gente na frente, então localizamos umas janelas ogivais que não são tão comuns e que, por outro lado, aparecem pelo menos outras 3 estações dessa companhia naquele período, né? Então, infelizmente, como ela funcionou por coisa de 7 anos, ela não foi bem registrada. A segunda estação, que já era operação, né, mais direta da Sorocabana, já era um edifício de maior porte, um sobrado, com todo o agenciamento normal para a época, um edifício que tinha um hall principal, onde as pessoas, né, um vestíbulo onde havia circulação, bilheteria de um lado, né, a parte ali de salas de espera e em cima as salas administrativas, né? Então a Gare que tinha ali atrás, né, ela ficava para o lado da Avenida José Micheletti hoje. A Avenida José Micheletti era, né, o leito ferroviário. E essa estação ela foi substituída por uma nova estação, né? Essa primeira estação ela era de autoria de um dos irmãos Rebouças, e a segunda estação ela foi construída pelo engenheiro Paquete, já com um estilo completamente diferente daquele neoclassicista, né, do final do século XIX. Esse edifício ele já assume linhas, né, mais ligadas ao Art Nouveau, ao protomodernismo, já numa linha que a Sorocabana assumiu no meio do século XX, né, de modernização. A gente tem muitas estações desse período aí pelo estado de São Paulo. Então ali foi o principal ramal desta ferrovia que chegava em Piracicaba, da Sorocabana. Depois ela ligou até a cidade de São Pedro e também ao Porto João Alfredo, no distrito de Artemis. O trem parava aí na estação, daí ele ia embora. Ele parava ali embaixo, na beirada do rio. Ali tinha outra estaçãozinha, que agora desmancharam tudo. Aqui era de passageiro, aqui pegava os passageiros. E ali embaixo era para cargas. Tinha uma outra estação ali embaixo. Que foi demolido tudo, ficou alicerce lá, sabe? Foi muito importante chegar até o Porto João Alfredo porque ligava a navegação fluvial. Então você tinha aí também a possibilidade tanto da ligação do transporte de pessoas, mas também o escoamento de uma produção que antes fazia o transporte fluvial. Então você liga 2 meios de transporte. A estação de Porto João Alfredo, que hoje é conhecida, depois passou a ser o ramal de Artemis, era uma estação que tinha uma camarinha. A camarinha era um andar superior, né, um piso superior central, onde havia a casa do chefe da estação. Então o chefe da estação morava exatamente em cima, né, desse bloco. Então a gente tem um prédio que tinha o galpão, que ainda tem, na verdade, um armazém, né, então tudo ficava dentro desse mesmo edifício. É um prédio de alvenaria aparente, que é um pouco diferente dos outros prédios de estações que a gente teve aqui na cidade, né? A alvenaria aparente ela era comum aqui em cidades da região. Limeira, Rio Claro tiveram estações desse tipo de sistema construtivo e estilo, mas aqui acabou sendo a única estação que tem, né, essa característica de alvenaria aparente, sem muito mais detalhamento de ornamentação. Isso foi muito importante, tanto para esse escoamento de produção, como também para o desenvolvimento local dessa população. Quando a gente precisava comprar alguma coisa assim, eletrodoméstico, a gente tinha que ir de trem. Porque o único transporte da época era o trem. Foram feitos vários investimentos, um deles foi a construção de uma ponte que está lá até hoje, né, ligando Artemis a Piracicaba. Então essa construção existe lá até hoje, marcando um pouco essa época. A ponte de ferro tem o nome do meu marido, Joaquim Nunes, que nós somos moradores um dos mais velhos do lugar, né? Eu nem tanto, mas meu marido, que era 20 anos mais velho que eu, tinha, né? E era assim também, amigo de todo mundo, sabe? Nossa!
Então, mas olha como que a ponte é linda, né? Essa ponte é histórica, nossa. O trem saía daí, ia para Vila Resende e para a cidade. Fazia uma parada em Vila Resende e depois seguia. Ia até da Vila Resende cortando a cidade, né? Cortava a cidade, passava pela ponte. Da mesma companhia, né, da Sorocabana, tínhamos a estação Barão de Resende, exatamente aqui na Vila Resende, que era um prédio padrão. Então, pelo menos em outras 7 ou 8 cidades aqui do estado de São Paulo, foram construídos prédios semelhantes ou praticamente iguais, com pequenas variações, que ainda existem. Então, em Indaiatuba, a gente ainda tem uma estação muito mesmo parecida com a que nós tínhamos aqui. Isso, inclusive, permitiu que a gente pudesse fazer até uma reconstituição de imagem desse prédio para fins de pesquisa e futuras publicações. Ela, como foi a primeira estação a chegar em Piracicaba, então, depois da inauguração da estação da Paulista, nós tínhamos 2 tipos de transporte. Um pouco mais moderno, que era a estação da Paulista, e um que era um pouco mais antigo, que era a estação da Sorocabana. Então, as pessoas ainda se dividiam na questão de escolha de transporte de passageiros. Dentro do vagão, era lindo, eu gostava do trem. Tinha o de primeira e o de segunda. Mas nós pobres íamos de segunda, viu? Acredite que era de primeira que não ia. Então, a gente, quando entrava no carro, a gente falava assim, por exemplo, eu estava chegando aqui em Piracicaba, né? Ia chegar em Piracicaba. Então, a gente chegava no carro e falava assim, Piracicaba, Piracicaba, e os passageiros davam bilhete para a gente. Então, a gente picotava para a gente ver se... Agora, quando ele dava o bilhete para a gente, se já tinha picote, a gente devolvia para ele só, né? Mas se não tinha picote, a gente picotava. O vagão era cheio e de vez em quando saía aquela fagulha, porque o trem era movido a lenha, então saía aquele carvãozinho aceso, queimava a roupa da gente, tudo, sabe? Não era sempre, mas às vezes acontecia. Mas tem o caso também, o amigo dele conferiu o meu trem. Meu trem, eu falo trem, meu porque ele estava trabalhando com ele. E ele conferiu o trem. E não achou irregularidade nenhuma, porque o deles era achar irregularidade. Qualquer coisa eles queriam comunicar da gente, né? E depois a gente tinha que responder, porque a gente falhou, né? E o amigo dele pegou e falou assim, tem um negócio aí. Falei, o que tem? Eu, não tem negócio nenhum, não. Ele falou assim, olha, esse bilhete aqui você não picotou. Eu falei, daqui. Pac, picotei. Ele falou, não, mas não era você picotar, porque ele queria processar o bilhete, né? Então, se ele processasse o bilhete, eu tinha que responder depois. Agora, depois que eu furei, não dava mais para ele processar. Em termos de transporte de cargas, as duas faziam muito bem, só que a estação Sorocabana já tinha históricos de atraso, né, por conta do percurso. Quando o trem apitava, ele apitava um pouco para cá de Santa Lídia. E aí a gente, o trem está chegando, já está apitando, vamos na estação. A gente despachava as coisas, era uma coisa boa, né? Não eram todas as mercadorias que pagavam o mesmo preço. Porque, por exemplo, se fosse coisa perecível, era mais cara porque tinha que dar
enviar quanto antes, né? E cada carga tinha um preço, né, por causa desse perecível. Então, de galinhas, essas coisas, já era constado na fatura quantos animais tinham, tudo, né? Para no meio do caminho não tirarem, né? E o percurso também era diferente. Uma ligava Itu, Sorocaba e São Paulo, e a Paulista ligava Nova Odessa, Campinas e São Paulo. Então tinha o percurso diferente. Mas as duas serviam tanto para escoamento da produção, principalmente cana-de-açúcar e o açúcar refinado, e também o transporte de pessoas. Isso daqui, ele é bastante antigo, mas a gente tinha, porque aqui tem um mapa, eu sei que nem óculos não trouxe, rapaz. O mapa da ferrovia toda. Essa daqui era a Sorocabana, ela ia até Presidente Epitácio, a divisa com Mato Grosso. Esse daqui saía de lá da divisa do Mato Grosso e ia parar em Júlio Prestes, lá no meio de São Paulo. Sim, nos finais de semana, sextas-feiras, o trem, quando se preparava para sair da estação Júlio Prestes, a estação era pequena e a população era muito grande, tinha que montar 15, 20 carros. Então aquelas manobras que os trens faziam dentro da estação até compor toda a composição, aquilo ficou na memória, né? E também a estação Júlio Prestes, que hoje se tornou aí um museu de arte, né? Mas aquela estação, por ser toda inglesa, toda a estrutura dela, né? Então aquilo até hoje ficou na memória de criança, como era bonito aquele passeio, né? Então, de São Paulo a Presidente Epitácio, tem 843 quilômetros. Então, no tempo... Tinha o trem que você saía de São Paulo às 15 para 5 da tarde, 16h45, você ia chegar lá em Porto Epitácio às 10h30 do outro dia. Eu ia para São Paulo e ia de trem, porque meu marido, que gostava tanto de andar de trem, vamos de trem. Mas trem demora. Não tem. Esse daqui é quadro de distância. Porque para fazer, no caso eles usavam relativamente pouco, porque quando embarcavam um passageiro, vamos dizer, em Rio das Pedras, em Rio das Pedras não, seria numa parada intermediária à estação, aquele passageiro embarcava sem bilhete. Então ele era obrigado, ele levava tinha um nome lá, que era que nem se fosse uma fatura, com várias faturazinhas. Ele tinha que preencher aonde ele embarcou e para onde ele ia. E daí ele tinha que ver aqui quantos quilômetros dava da onde ele embarcou para onde ele ia, para depois calcular o valor da passagem.
Essa ferrovia funcionou durante muito tempo. Ela só foi parar de funcionar na década de 1970, 1980. Não chegou o dia, porque marcaram, saiu no jornal, tudo, né? O trem corre até tal dia para. Eu falava, imagina, mentira, puseram para pôr, mas não vai parar. E aquele dia parou. Ele falou, não escutei o trem, você escutou? Eu falei, eu não. Ele parou. Nossa, mas todo mundo ficou triste, viu? Primeiro parou o transporte de passageiros e depois parou o transporte de cargas. Meu marido era apaixonado pelo trem. Chegou a chorar quando tirou. Como aconteceu também na estação da Paulista, poucos investimentos começaram a ser feitos nas ferrovias quando as estradas começaram a ganhar maior evidência. Então, ela ainda permaneceu mais do que a Paulista, mas foi parando entre a década de 1970 e 1980. Então isso desestimulou muita gente a estudar ou a dar sequência na ferrovia. A preservação desses edifícios, que representam um passado ferroviário, é extremamente importante principalmente para as gerações futuras, porque, na verdade, é o que sobrou, né? As estradas aqui, pelo menos da nossa cidade, elas foram arrancadas, né, a partir da década de 1970, entre 70 e 1990. E a finalidade dele existir hoje é mostrar à população, aos jovens, como funcionava, principalmente as crianças, né? Para conhecer um pouco da ferrovia, da história do café e do crescimento do Brasil. E essa ferrovia teve uma importância fundamental. E esses prédios, eles são o registro desse período e que a gente espera que eles permaneçam mantidos e preservados ainda para muitas gerações. Uma viagem nunca foi igual a outra. Nunca foi. Sempre uma coisa tinha. Dá muita saudade, viu? A gente escutava o trem apitar. Era uma emoção tão grande que avisava que o trem estava chegando e que ele parava em torno de 10 a 15 minutos aqui. Então, quando ele apitava que estava chegando, então aí você ia para passear, ia para a cidade, então dava tempo para você se trocar tudo e correr pegar o trem. Então ele parava, ele ficava aí uma meia hora. Daí todo mundo ia na estação. Eu achava até graça, porque a gente conhecia o trem e a gente ia. E o trem está chegando, vamos lá. A gente ia. A gente brincava muito com o trem. A gente corria atrás do vagão, coisa que era perigoso, né? Mas nunca aconteceu de nada. A gente andava um bom pedaço agarrado atrás do trem, depois largava, aí a gente caía, tudo, mas não se machucava. Era divertido, muito divertido. Maior saudade, eu falar para o senhor, de quando eu trabalhava aqui. Quando eu trabalhava aqui, apesar que eu era ajudante de trem, não era chefe de trem ainda, né? Mas eu gostava mais quando eu trabalhava aqui. Porque a gente estava sempre em comunicação com a família, né? Estava aqui junto com a família, tudo, a gente ia, voltava, né? A gente tinha uma porção de privilégio, além de andar do carro de primeira, a gente viajava, quando tinha que trabalhar, viajava no carro leito. E é uma saudade imensa, porque só uma vez, eu levei minha família.